salve, entusiasta do agro! Começa aqui mais um programa nosso, Rotação de Culturas, nessa segunda temporada ainda mais especial que a primeira, pelo fato da gente, Mac4, com a parceria de Notícias Agrícolas, transmitindo isso na TV Notícias Agrícolas toda sexta-feira, nesse horário. E vocês também podem acompanhar aos finais de semana na home do Notícias Agrícolas o que tem passado em episódios anteriores e o que a gente está conversando aqui agora. E não só pelo fato disso, né, que ele é especial, mas pelo fato também da gente ter nessa temporada aqui de novo, né, episódio após episódio, nosso Renato Serafim falando junto com a gente, co-host aqui, para ajudar a transformar essa conversa ainda mais inspiradora dentro do setor. Olá, Diogo. Muito legal estar aqui de novo, né? Mais um episódio nosso, nesse episódio de rotação de culturas, né? Que é semeando ideias, colhendo conhecimento. E hoje eu estou muito feliz com o programa de hoje, cara, porque hoje nós vamos conversar com um cara que representa muito do meu propósito, né, de fazer o agricultor o herói da história, o herói da minha história, e ele é o maior comunicador do agro, né? Acho que todas as pessoas do agronegócio conhecem o nosso convidado de hoje. Se não conhece falando pessoalmente, conhece pelos diversos meios que ele interage, e para mim é um dos caras que mais sabe falar com o agronegócio, porque nós viemos muito, né, da vertente de agricultura. Mas esse convidado nosso, ele consegue falar com o agricultor, com o pecuarista, com o aquacultor, com todos os caras que representam o agro brasileiro, né? Que é essa potência da nossa economia aí. Então, estou muito feliz por trazer ele de volta e você vai ter a honra de apresentar ele. Dessa vez eu vou deixar a honra para você, Renato. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala muito de rotação de culturas, essa quebra de paradigma, como a gente chega, né, de uma comunicação mais eficiente. A gente conversa muito com pessoas que estão dentro, né, de empresas e negócios, e dessa vez a gente vai comunicar com uma pessoa que é diferente, que na verdade ele é campeão em saber fazer perguntas, e dessa vez ele vai estar aqui respondendo as nossas, né, Renato? Por favor, faça as honras. Não, e quando eu chamei ele, falei, cara, dessa vez você não vai ficar fazendo pergunta, né? Nós vamos fazer pergunta pra você. Carlão, muito legal estar aqui, cara. Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, quanto eu admiro você. Sem dúvida nenhuma, né? Você é o maior comunicador. E eu gostaria um pouco de você se apresentar e contar um pouco até essa história, né? De como um técnico agrícola, filho de produtor rural, virou o maior comunicador do agronegócio brasileiro. Renato, Diogo, obrigado. E agradeço imensamente. Eu estou aqui num ambiente que eu nem sei para que lado olho. Eu acho que eu vou olhar para vocês aqui, assim, entendeu? É muito bacana. Parabéns até pela escolha aqui do nome, né? Rotação de cultura já tem uma coisa bacana aí que tem a ver com vamos dizer, com aquele negócio do campo, com a importância que é rotação de cultura, mas tem a ver também com cultura de verdade, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Parabéns ao João também, lá o pessoal do Notícias Agrícolas, são gente da mais alta das prateleiras, enfim. Cara, é muito bom estar aqui. E eu, como eu te falei, acho que eu nasci mais para fazer pergunta do que para responder. Mas é o seguinte, eu nasci na roça, né? Você sabe que eu nasci na zona rural e eu moro hoje, depois de ter ficado 30 anos aqui em São Paulo e tal, eu moro hoje a exatos 3 quilômetros da casa que eu nasci, que o meu pai mora até hoje. Meu pai está fazendo 80 anos esse ano, eu vou fazer 60, eu espero fazer uma festa no final do ano, celebrando nossos 140 anos juntos, né? 80 do meu pai e 60 meu. Então é o seguinte, eu nasci em Porangaba, numa cidadezinha no interior de São Paulo, e minha casa não tinha energia elétrica energia elétrica veio na casa do meu avô em 1982. Então eu já tinha em 82, 17, já ia fazer 20 anos, 17 anos por aí. E na minha casa a televisão era de bateria, de carro. E eu fui só conhecer TV mesmo, na minha casa, aquelas TV pequenininha, preto e branco, quando eu já tinha uns 6, 7 anos de idade. E aí, enfim, foi esse ambiente que eu cresci, e por circunstâncias, viu, o Renato e Diogo, eu costumo sempre dizer o seguinte, como o Paulinho da Viola tem uma música que diz assim, não sou eu quem me navega é o mar. Então, na minha vida, acho que talvez a maioria das coisas que aconteceu na minha vida, ou
praticamente tudo. Não foi exatamente uma escolha, né? Não foi exatamente não foi planejado. Falar assim, eu quero fazer, eu vou fazer tal faculdade, depois eu vou fazer doutorado, eu vou fazer isso, eu vou estudar aquilo. Não foi assim. E admiro muito as pessoas que têm esse controle e que fizeram assim das suas vidas. Não existe melhor ou pior, só existe a minha história é essa, a minha história de vida foi assim. Então, eu fui ser técnico agrícola porque era a opção que tinha, né? Eu poderia ter sido torneiro mecânico, mas não passei no teste para o segundo grau, passei no vestibulinho do segundo grau e fui estudar em Rio das Pedras, que é uma cidadezinha pertinho de Piracicaba. Então, todos os meus professores lá no Colégio Agrícola eram professores da Exalc. Enfim, e eu descobri, assim, no Colégio Agrícola, eu percebi que eu tinha algum talento para escrever. E, em função desse talento para escrever, eu decidi fazer jornalismo depois que saí do curso de técnico agrícola. Então, eu entrei na PUC, aqui em São Paulo, em 1985 e cursei jornalismo aqui até 88. Mas no meio da faculdade, eu estava trabalhando. Em 83, eu fui trabalhar no Bradesco. Era o primeiro emprego. O Bradesco, na época, contratava 150 mil funcionários. Todo ano tinha gente, e vamos dizer assim, os mais jovens. O primeiro emprego era sempre ser bancário. Eu fui estudar no Bradesco. E por uma dessas coincidências da vida, que eu chamo no meu livro, tem um livro que chama Andanças, eu tenho uma crônica lá que chama Coincidências Programadas, né? Eu tenho a sensação de que nada é coincidência. Outro dia alguém me disse Deus-cidência. Eu chamo isso de coincidências programadas. E aí o que aconteceu? Ali por fevereiro de 1986, eu já estava no segundo ano da faculdade, trabalhava na tesouraria do Bradesco, um serviço que eu trabalhei em carro forte, levava dinheiro nas maquininhas, naquilo que é o bisavô dos bancos dia e noite, desses bancos, caixa eletrônico. O bisavô do caixa eletrônico, é até interessante que eu fiz uma entrevista uns 2 anos atrás, com uma diretora do Bradesco que cuidava dessa área. E ela me falou que o que eu trabalhava na época é o bisavô do caixa eletrônico. Eu ia dentro de um carro forte substituir o dinheiro que tinha dentro do caixa e abastecer aquela maquininha. Aí o sujeito ia com um cartãozinho, que parece o cartão de quarto de hotel, enfiava o cartão, saía um envelope com R$50. Era assim, desse jeito. E aí, o meu trabalho era esse. Um dia, eu estou lá lendo uma circular no banco e falando assim, o departamento de marketing do banco estava recrutando estudantes de comunicação que trabalhavam no banco para trabalhar no departamento de marketing. Eu falei, que oportunidade. Vou lá, né? Eu saí da tesouraria na Cidade de Deus, para quem está assistindo aí, é grande, a Cidade de Deus é maior que Porangaba, mas assim, eu saí da onde eu trabalhava e fui fazer a tal entrevista no marketing. E foi muito engraçado, porque eu fui lá, fiz a entrevista, o cara fez uma pergunta para mim e já contratou. Não, ele fez uma pergunta e falou, beleza. E a pergunta era, qual foi o último livro que você leu? E foi desse jeito. E eu respondi, na época ali, era 1984, George Orwell. E eu falei, que ele perguntou o que achei, a conversa foi em 5 minutos. Quando eu voltei para a tesouraria, tinha uma ligação do superintendente da Pecplan Bradesco, chamava Hélio Dias Santos Duarte. Uma ligação desse cara para mim. Liguei pro cara. Eu estou aqui com a sua ficha aqui, que você fez uma entrevista lá no marketing, e a gente está precisando de uma pessoa aqui e tal. Você não quer vir conversar aqui? Fui lá, conversei. Um mês depois, estava trabalhando num negócio chamado Pecplan Bradesco, olha só, que é a empresa de inseminação artificial do Bradesco, que o senhor Amador Aguiar constituiu na época, ligada com a Fundação Bradesco, para
trabalhar a área de inseminação artificial, que nem existia no Brasil direito, entendeu? Então, o Bradesco foi precursor da inseminação artificial. E por conta de eu ter ido lá, isso era, sei lá, fevereiro, março, primeira coisa que eles mandaram eu fazer foi: você vai para PECPlan, em Uberaba, fazer um curso de inseminação artificial. Então, olha só, eu era técnico agrícola, mas não tinha ideia do que era inseminação artificial, né? Meu pai lá, roça, nós nunca usamos isso, né? Então, eu fui lá fazer o curso de inseminação artificial e um belo dia, em fevereiro de 86, eu tô lá, na PECPlan, fazendo curso de inseminação. Em abril, me deram outra incumbência. Você tem que fazer uma entrevista em Uberaba com o criador de zebu, que é dono de um touro, aqui da nossa ABS PECPlan, dono de um touro que está vendendo muito sêmen. Então, quem é o cara? O touro chamava Pacar, P-O-I-O-T. O cara chamava Orestes Prata Tiberi Júnior. Eu tinha 20 anos de idade, o Orestinho tinha 48, e a gente, dessa entrevista, surgiu uma amizade pela vida, né? Eu fui amigo até que ele foi presidente da ABCZ, e quando o presidente da BCZ eu já tinha Public e tal, e me chamou para fazer um projeto lá, que é um projeto de modernização da pista do Parque Fernando Costa, que foi um trabalho que eu fiz. A gente vendeu bastante, o Orestinho precisava refazer lá, e ele falou: Carlão, eu preciso de algum dinheiro para apoiar a obra e tal. Eu acho que você é o cara para vender esse espaço para nós aqui. Arrecadar. Se der um pouco do dinheiro que a gente está precisando, já tá bom. Então, o que eu fiz, a gente vendeu o projeto inteiro. Lá foi um projeto de alguns milhões de dólares. Eu vendi, o dinheiro deu para pagar toda a obra. Foi um negócio muito bacana e foi E o Orestinho, então, foi uma amizade pela vida. Eu chamo de... Eu sempre falo isso no meu programa, viu, Renato? Que se eu tivesse feito uma listinha com o seu caderno e falar assim, se Deus tivesse falado assim para mim: Carlão, anota uma lista das pessoas que você quer que eu coloque na sua vida. Eu sempre digo, Renato e Diogo, vocês fazem parte disso. Eu não teria a ousadia de pedir a ele nem 0,0001 do que ele já me deu. A maior riqueza que Deus me deu foram as pessoas que ele colocou na minha vida, e todas elas entram sempre na hora certa, no momento certo. Parece que ele está no comando. Por isso que eu falo, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar, viu? Então, esse é um pouquinho da história. Nessa história da PECPlan, eu trabalhei 1 ano só na PECPlan. E saí da PECPlan para ir trabalhar de vendedor de revista. E deu tão certo que eu virei sócio do cara que era meu patrão. Olha só. Deu tão certo que eu virei sócio do cara no ano seguinte. Porque era uma revista chamada Revista dos Criadores. O primeiro cliente que eu fui, eu vendi um contrato anual pro cara. E aí falei pra cá, pegar essa revista aqui pra exemplificar. Você já comprou, tá tudo certo aqui. Só que agora eu vou pegar um pedaço de papel aqui que você quer colocar, eu mando pra revista e eles produzem lá. Mas eu tinha visto antes que às vezes saiu um telefone errado, saiu um trem assim, porque os clientes não viam. Eu falei, mas se o senhor quiser, eu posso fazer a arte pro senhor aqui, eu tenho uns amigos aí, eu faço uma arte e venho aqui e aprovo com o senhor. Só que esse aprovo com o senhor é o seguinte, só que isso tem um custo. Então, teoricamente, eu estou lhe dizendo o seguinte, o senhor já comprou, o senhor não precisa ter esse custo, mas se o senhor quiser ter esse custo... Ele falou, eu quero desse jeito, eu quero que você venha aqui, eu pago esse custo. Eu cheguei pro meu patrão e falei, tá aqui o contrato da revista e esse aqui é um outro negócio, vocês não estão vendo. Eu não tenho R$1 e quero 50% desse negócio. Vocês começam e a gente faz esse negócio. E é assim que nasceu a Public, em 1980, no dia 23 de setembro de 1988, para ser uma agência de publicidade focada em pecuária, principalmente naquela época pecuária. Então, Carlão, desse ecossistema, né, que você criou, o quanto que as mídias sociais foram importantes para alavancar a comunicação do agro, né? Que você é de uma época que o agro ele só falava no Globo Rural ou só falava em anúncios, né? O quanto a mídia social ajudou a alavancar e como você vê hoje
o uso dessas plataformas para exponenciar o agro? Bom, eu sou de uma época que eu conheço, então sou capaz de repetir um negócio chamado Telex. Talvez muitos que estão aí na audiência não sabem nem o que é. Mas depois do Telex teve o fax, né? Eu vi nascer o arremedo de celular que pesava 1 quilo, né? Na década de 90. Depois vi nascer as televisões, os canais por parabólica. Depois veio aquele internet, lembra? Teve uma época que teve um AgriShow, tinha internet, as empresas de internet valiam mais do que as empresas de aviação, lembra disso? Sim. E isso virou fumaça tudo, enfim. Até que, pô, se você pegar o WhatsApp, cara, a gente acha que hoje a gente não consegue viver sem o WhatsApp, mas não mais do que 2 décadas não existia. Não, uma década, 2012, 13. Eu tô falando 2 décadas para não correr risco de errar, né? Mas, tipo assim, nós estamos... WhatsApp mesmo para valer é isso que você falou. 10 anos, 15 anos, vai. E hoje a história das redes sociais, né, de tudo, eu comecei meu programa no Facebook. Eu não comecei meu programa nem no YouTube, nem na televisão. Eu comecei meu programa no Facebook. Era lá que eu criei uma audiência, lá que eu vi que era um negócio que eu precisava estar, né? E aí a gente precisa estar. A verdade é o seguinte, você tem que estar, sabe onde? Você tem que estar na mente do seu cliente, na mente de quem interessa. O cara quer consumir a sua mensagem, ele precisa consumir sua mensagem em vários pontos. E a rede social hoje, sem dúvida nenhuma, ajuda a gente a fazer com que os nossos clientes, com que os nossos, enfim, o nosso público nos ache com mais rapidez. Então, acho que a rede social, ela coloca o nosso negócio em outro patamar. Mas eu não digo que é uma coisa ou outra. Claro. A turma fala, por exemplo, a gente tem essa revista aqui. Essa revista nós compramos em 2011. Algumas coisas morreram efetivamente com o advento do digital, né? Mas outras não necessariamente. Então eu tenho a revista, eu tenho público que quer receber a revista, faz questão absoluta de receber, então está aqui a revista. Só que o conteúdo dela também está no digital. Ou seja, lá no digital eu consigo mais agilidade, eu consigo escolher o que só vai para a revista, o que vai para o digital, o que não vai, enfim. Eu acho que o digital ajuda demais em todo esse movimento aí. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem impresso, a gente tem TV, a gente tem rede social, nós estamos em todas elas, nós temos... O meu programa, por exemplo, está no YouTube. O YouTube, por exemplo, eu te falei que era no Facebook. Um belo dia, eu falei, gente, mas nós tínhamos que estar no YouTube, um trem de vídeo nós fazemos, nós não temos YouTube, nós não tínhamos. E, na verdade, sim, o YouTube, um belo dia, já tinha 2.000 programas, e num belo dia eu resolvi botar os 2.000 lá no YouTube, que é uma prateleira super... O canal tá feito. Tá lá, prateleira legal, quem quiser ver, tá lá. Então, hoje, a gente tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, o LinkedIn, como é que tem mais? Quai, TikTok, nós estamos em todas essas redes. Legal. Todas essas redes. Cada uma tem o seu jeito, cada uma funciona melhor de um jeito, então tem que dar muito trabalho. Sim, e aí, muito falando aqui agora também, porque não quero nem atrelar ao meu negócio, né, Mac4, mas a Mac4 nasceu de uma necessidade digital muito do agronegócio latente, né? O negócio Mac4 para o agro veio depois da Mac4 existir e realmente a gente viu essa necessidade, principalmente nesse setor, de começar a fazer a digitalização, né? Em 2019 a gente falava muito da transformação digital. E o agro, o varejo já tinha passado e o agro ainda ficava meio que no embrionário. O produtor está conectado, não está? A gente fala muito sobre isso aqui dentro do Rotação de Culturas. E aí, entendendo o seu ponto, essa transição sua para o digital começou quando, mais ou menos?
E como que você foi observando essa transformação e transição digital desde esse primeiro ponto? Porque você sai do offline, igual você trouxe. Pô, hoje é offline e online. Ok, mas teve um momento que era só offline. Tem. Né? E hoje tem um momento que o offline tem um peso e o online tem um peso, né? Então, acho que até chegar, depois você contar pra gente qual que é esse peso hoje, mas como que você foi vendo essa transição do offline para o digital, até no seu próprio negócio de comunicação, né? Porque eu acho que acredito que o seu principal público sempre foi o que é hoje, não? Se vocês foram focando para migrar para um público mais executivo, não? Como que foi fazendo essa migração sua? Vou dividir isso para dar essa resposta assim, em 3. Nós estamos completando 37 anos agora, dia 23 de setembro. Então, vou fazer a jambrar aí, vamos dividir isso em 3 fases de 12 anos, mais ou menos, cada uma aí. Nos primeiros 12, o nosso negócio foi muito focado no atendimento. Era um negócio de uma agência de propaganda, que existe até hoje, a agência está aí trabalhando, e a agência atendia produtores rurais, produtores de cavalo, para fazer leilão, para fazer comunicação institucional de fazendas. Esse era o nosso perfil. Era atender esse público. Nessa época, o que imperava? As revistas impressas. As revistas impressas eram onde... Você fala assim, como que eu vou comunicar? Eu ia fazer um leilão, falava, o leilão do Orestinho, eu ia fazer o leilão OT. Aonde eu ia anunciar o leilão? Eu ia anunciar nas revistas. Ia anunciar na DBO, ia anunciar na revista Granja, ia anunciar na revista Globo Rural. Aliás, a Public nasceu por conta de um anúncio para a revista Globo Rural. Né? A revista Globo Rural, um parceiro meu, na época, tinha um cliente que queria anunciar na revista. Ele me ligou para falar assim, Carlão, eu preciso de um texto para fazer um anúncio, o seu Jaime vai fazer um anúncio bombástico na revista Globo Rural, vai custar uma puta grana, e eu preciso fazer um texto. E eu pensei, né, anúncio na Globo Rural, 4 páginas, na Globo Rural... Cacete, tinha acabado de inventar a Public. Esse cara era o fotógrafo, chama Fábio Fattori. Vocês devem conhecer aí o Fábio Fattori. Eu falei, Fábio, pensei comigo, né? Fui para casa, falei, eu era sócio com o meu ex-patrão, como eu falei. E eu pensei comigo, cara, esse negócio da Globo Rural vai dar um... Já pensou, cara, não assinar um anúncio lá na Globo Rural, 4 páginas, vai dar um puta de um boom. Fábio, no dia seguinte... Eu faço o texto. Não vai custar nada, só tem uma condição. Vamos assinar com o nome da Public o texto, os anúncios. Nós vamos autorizar a Globo Rural pela Public e eu não quero... Essa comissão é sua. Ele comprou um carro com a comissão. Era um negócio muito... Era muita grana. Mas tem uma condição. A partir desse anúncio, você vira sócio nosso da Public. E traz o cliente. Cara, foi o que... Assim, deu muito certo a estratégia. No dia que saiu a revista, eu já tinha ligação de um amigo do seu Jaime querendo... Pô, que puta ideia, querendo... Vem cá conversar. Fui lá. O seu Alberto Laborne Vale Mendes, da Fazenda do Sabiá. Foi o nosso cliente de 10 anos. E a estratégia que nós montamos para Sabiá... No ano 89, para fazer a Exposebu, foi um negócio... Putz, foi espetacular. A gente convidou um jornalista da Folha de São Paulo para ir conhecer a vaca que ele ia vender no leilão. E a vaca, eu falei pro jornalista da Folha de São Paulo, falei, escuta, essa vaca vai sair por $100 mil. O cara falou, Carlão, o Collor tinha tomado dinheiro de todo mundo, nós estamos com R$50 aqui, isso não existe. Falei, fique vendo. O cara foi... lá na Fazenda do Sabiá, a nosso convite, ele fez a reportagem lá, deixou tudo no jeito, e era assim, uma semana, era na época da Exposebu. E falou, Carlão, o cara me ligou, se essa vaca sair mesmo nesse preço que você tá falando, vai ser capa da Folha. Eu falei, o quê? Vai ser capa da Folha. Então você pode ter certeza. O que aconteceu? O leilão foi num sábado à noite, Noite dos Campeões, sábado à noite, madrugada MJ do Sabiá, vendida por $100 mil. Olha só. Na terça-feira saiu o caderno da Folha de São Paulo, chama Agrofolha. Desse tamanho,
o caderno, na capa do caderno, o seu Alberto sentado na beira da cerca com a madrugada. E na capa do jornal, não é na capa do caderno, na capa do jornal, ele com a vaca, e escrito lá num espaço bem forte, assim, a Folha de São Paulo viajou a Capitólio a convite da Public. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui em Uberaba e comprei todas as folhas de todas as bancas. Então, eu tinha lá, sei lá, umas 30 folhas de São Paulo. E levei no parque de exposição e distribuí para os caras que faziam um leilão. A gente, não preciso dizer para você que no ano seguinte, a gente fazia todos os leilões da Exposebu. Todos. Era uma época que a Exposebu tinha 13 leilões, a Public faziam todos. Caramba. Então, essa estratégia aí, eu falo aqui assim, o que mudou? Mudou o seguinte, cara, que hoje eu ponho um post e um monte de gente vê. Naquela época eu precisei fazer o relacionamento um por um. Só que eu continuo acreditando demais na força do one-to-one, na força do olho no olho, na força do tete-a-tete. Eu falo isso... Eu tô rouco de tanto falar para o meu time. Falo assim, não fiquem mandando mensagem, não fiquem mandando e-mail. As pessoas gostam de conversar. A gente precisa ter conversa. A gente precisa conhecer o negócio do nosso cliente. Eu para falar assim, não, mas o cliente não quer fazer tal coisa, não quer investir, não quer... Sabe, o não quer é só uma conversa muito desarrumada de falta de conhecimento da real necessidade do que o cliente quer. Se você... Hoje em dia é o seguinte, você precisa estar preocupado não com a sua prateleira. Se você realmente tiver escuta de verdade, que o povo chama aí, todas as entrevistas que eu falo, todo mundo fala centralidade de cliente, o cliente no centro. Falando isso hoje. Cara, o cliente... Eu falo assim, qual é a novidade? Você dizer que o cliente está no centro de tudo. Que o cliente é a nossa razão de existir. Sempre foi, né? Sempre foi. Isso é mais ou menos como na pandemia. Lembra? 2020, que todo mundo falava assim, agora o caixa é o rei. Quando que o caixa, numa empresa, deixou de ser rei? Eu ficava assim, besta com essas conversas, porque assim, a pandemia nos trouxe, talvez, deu uns tapas na cara nosso, para lembrar das coisas que são reais. Então, o que eu acho? O cliente, cara, o cliente está no centro, sempre teve, sempre vai estar. Que jeito que você vai chamar isso? Nós temos o cliente no centro, o cliente nisso. E outra coisa, esse discurso é um discurso que, eu falo isso, sai fácil da nossa boca. Exatamente. Super fácil. Sai da minha, sai da sua, só que entregar é que são elas. Exato. É o dia a dia que faz as coisas acontecerem. Mas nisso daí, Carlão, nesses tempos, né, que você começou do one-to-one, que é importante essa centralidade, até agora, né, com uma nova geração mais rápida, que não tem mais paciência de pegar tanto uma revista e ficar lendo, que é o TikTok que ele vai vendo. Como que você se adaptou a isso e o que você está vendo de diferença? O que na sua opinião está sendo bom e estamos perdendo nessa evolução toda? Sabe o que eu acho? Que, assim, primeiro, a gente precisa conhecer... Eu falo o one-to-one é importante pelo seguinte. Você tem, assim... Eu tenho uma agenda de telefone que é uma agenda robusta, né? Se eu for olhar só para minha agenda de telefone e falar assim, não, os meus clientes, aquele pessoal que pode comprar meus produtos, eu não preciso ir. Eu só preciso de uma parte da minha agenda. Uma parte da minha agenda. Eu não preciso... Fechar negócio com todos. Primeiro, eu não consigo fechar negócio com todos. Mas se eu conseguir identificar e conversar com os meus clientes que estão na minha agenda, já é uma barbaridade. Eu estou falando cliente que eu estou na minha agenda, eu falo assim, eu já estou falando de um monte de prospect. O cliente que está conosco, que é aquilo que a gente deve valorizar sempre, porque senão a gente fica o tempo inteiro querendo abrir porta, Renato. Sim. E a gente não faz as coisas que é aquela lição básica. Quem são os clientes que estão comprando de você hoje? Esses caras são os reis. Os caras que te compram hoje.
Gasta seu tempo com os caras que estão Com comprando recorrência. com recorrência, com o cara que já compra de você. E que muitas vezes não conhece o que você tem. Muitas vezes você vai abrindo portfólio, não sei o quê. Aí você está conversando, de repente, com um cliente que está com você há 30 anos e o cara não sabe que você tem aquele serviço. Por que ele não sabe? A culpa não é dele. É que nem o agro. A gente tem essa visão que eu tô com o saco na lua já disso, de falar assim, porque a cidade não conhece o agro, a cidade não entende o agro. Primeiro, se alguém não entende o que eu estou falando, a culpa não é da pessoa. Minha. É minha. Não é? Sim, Se claro. sou eu que faço a comunicação, sou eu que sou responsável por isso, então acho que assim, a gente precisa puxar essa nossa responsabilidade, né? Então, eu acho que o agro... Eu tenho andado muito, Renato, pelo mundo todo. E, assim, meu negócio assim, virou uma missão minha levar o nosso agro para o mundo. Eu quero entender o que o mundo pensa do nosso agro. E eu tenho visto que o mundo é orgulhoso do agro brasileiro. O mundo está muito... Se a gente tivesse dentro do Brasil o mesmo orgulho que lá fora o pessoal tem do agro, então nós precisamos, acho que o nosso maior gargalo é fazer com que as pessoas daqui do Brasil tenham orgulho do que nós temos. Esse eu acho que esse é o jogo. Nelson Rodrigues já falava, né, do nosso complexo de vira-lata. Não. E a gente falou sobre isso hoje também, né? A gente tava até numa outra conversa aqui falando sobre isso, sobre a visão, né, que tem do agro, e às vezes a gente tem algumas visões meio que não sabendo tudo o que está acontecendo, a gente fala, tem essa polarização, existe, mas o agro, né, até como falou, já é muito maior do que ideologia, política, tem muita coisa acontecendo que a gente não consegue nem mensurar. Mas é trazendo esse ponto aqui que a gente estava conversando, aí você trouxe essa divisão sua nesse primeiros 12 anos, depois nos outros 12 anos, e até essa transformação Legal. que você vê nos últimos 12 anos. Vamos lá. Em 1989, eu tinha feito 10 anos em setembro de 88. Mas não percebi. Aí, quando foi, já tinha passado. Falei, nossa, já fizemos 10 anos. Aí eu saí de férias no final do ano e falei, quando eu voltar, vamos organizar uma festinha aqui para celebrar os nossos 10 anos. Isso foi em 1999. Foi o começo dos próximos 12. Qual foi a festa? Eu resolvi fazer uma celebração aqui na Avenida Paulista, aqui pertinho de onde a gente está gravando aqui. Tinha um hotel 5 estrelas chamado Crown Plaza, na época. Esse hotel não existe mais, o hotel pertencia à família do Antônio Cabreira, filho que foi ministro da Agricultura e tal. E aí eu resolvi fazer uma festa, fizemos uma festa lá, a 1 quadra da Avenida Paulista, a 1 quadra do Conjunto Nacional. E nessa festa, eu coloquei uma vaca Nelore de 750 quilos, que pertencia ao Joca Simons, que era acionista do Banco Noroeste, e um touro Limousin de 1.500 quilos, importado da França pelo seu Amilcar Yamin, da Agropecuária Corona. E aí, nessa festa, o que eu fiz? Foi um jantar à francesa, foram 500 pessoas, e convidei lá os nossos principais clientes para se transformarem em conselheiros daquilo que passamos a chamar de Grupo Public a partir dessa festa. E para que nós fizemos essa festa? Eu percebi o seguinte, a gente conhece o produtor rural, conhece a alma desse cara, mas o dinheiro desse negócio não está aqui. O dinheiro desse negócio está nas indústrias, nas empresas, a gente queria acessar isso. Vamos fazer uma festa, vamos convidar os produtores, vamos convidar gente da indústria, vamos convidar um monte de gente para fazer uma festa aqui para o pessoal conhecer o nosso trabalho. Para quê? Para apresentar que a gente conhecia a alma do produtor rural. E contratamos um jornalista chamado Joelmir Betting. Não sei se vocês conhecem, o Renato talvez conheça, ele é mais novinho, mas o Joelmir Betting era o comentarista de economia mais importante do país. Ele tinha uma coluna no Jornal Nacional, e, enfim, digamos assim, era o que hoje talvez seja o Ricardo Amorim, que consegue transformar o economês numa coisa gostosa, numa coisa tranquila. E o Joelmir fez uma palestra. E isso você pode ver depois no YouTube, tem lá a festa de 10 anos da Public.
Quando foi umas 3 horas da tarde, 4 horas, por aí, eu chamei os peões que estavam ali cuidando do lugar na frente do hotel. Então aquilo virou um movimento de gente na frente do hotel. Pô, sabe onde você coloca o cara chega com o carro para estacionar? O cara chegava com o carro, tinha dois animais em frente ali. Em frente do hotel mesmo. Não tinha como a pessoa sair do hotel e não ver. Ou passar na rua e não ver. E sabe o que eu fiz às 3 horas da tarde? Chamei os peões e falei, vamos para Paulista? E saímos caminhando com o touro. O touro, eu botei um chapéuzão, tava de gravata, tal. Tem isso aí, tem as imagens para vocês verem. E fomos para Paulista. E lá na Paulista o trem ferveu. Porque eu nem sabia que era proibido, mas levei lá, né? Se fosse hoje, talvez tivesse sido preso. Porque, assim, nós fizemos uma baita ativação que ninguém nunca tinha feito, né? Então, acho que talvez... Até hoje, eu duvido que tenha alguém levado um touro na Avenida Paulista. O touro saiu andando pela calçada, foi até a Paulista. Tem imagens do touro na Avenida Paulista. Então, isso aí deu televisão no dia seguinte, Jornal da Tarde, Estadão, Folha. Foi um bafafá. E aí isso catapultou também a Public o pessoal do marketing das empresas falou, quem é esse louco aí? Como é que é esse? Quem é esse povo aí? Aí nós trabalhamos... dessa época, nós tínhamos um cliente, ó, a DSM, que é hoje uma dos nossos pilares aí como cliente, é dessa época. A Bayer, enfim, todas as centrais de inseminação. Nós trabalhamos para um monte de gente. Então, a segunda década foi a década de atender as empresas do setor. E veio a terceira década, já para emendar e completar a sua resposta, foi que aí, na segunda década, em 2011, nós compramos essa revista e começou esses arremedos aí de, né, Facebook, já tinha, WhatsApp e tal. E aí, aliás, no meio dessa segunda década, em 2004, eu criei um negócio chamado Public News. E o que era o Public News? Era assim... Renato, eu falei assim pro pessoal, vamos fazer um jornalzinho para mandar por e-mail? Porque o digital daquela época era o e-mail. Sim. Isso era o digital. Vamos fazer um jornalzinho e mandar por e-mail. Isso foi em 2004. O jornal, o Public News existe até hoje, é uma newsletter, está no número 835, talvez a semana, 36, por aí. Esse jornalzinho, eu falei assim, olha o nosso... para usar um termo em inglês que eu detesto ficar usando, mas enfim, o nosso mindset era o seguinte, nós vamos fazer o jornalzinho, nós vamos fazer isso, mandar por e-mail, daqui 15 dias a gente junta com o segundo e faz um impresso e manda um jornalzinho pelo correio para todos os nossos clientes. Bom, não precisa te dizer que o jornal impresso nunca foi feito, né, pelo correio, e essa newsletter nossa tá aí até hoje. Fica no digital. Um belo dia, em 2013, por aí, mais ou menos, 2013, um diretor da Band, que era meu amigo, ele recebia lá o e-mail com o Public News toda semana. E o que era o Public News? A gente contava como é que era a nossa semana. Aí o cara um dia ligou para mim e falou, Carlão, eu recebo toda semana aqui esse seu boletim, Public News aqui. Não é possível, cara. Primeiro, tem... algum problema aqui, porque eu acho que deve ter um clone do Carlão. Não é possível você estar em tanto lugar ao mesmo tempo. Eu falei, pois é, rapaz. E segundo, esse boletim, isso é um programa de TV. Pronto. Vem cá conversar. Eu fui lá conversar com ele. E tava lá um outro jornalista também, amigo nosso aqui, e ele disse assim, Carlão, esse programa de TV já tem até nome. Eu falei, como assim nome? Vai chamar Fala Carlão. Não fui eu que dei esse nome. Foi esse... Olha só que legal. Foi esse jornalista que ele não vai me perdoar que agora fugiu o nome dele aqui. Mas, enfim, ele falou assim, vai chamar Fala Carlão. Eu falei, por quê? Ele falou, simples. Eu já presenciei várias vezes você ligar para uma pessoa. Então, sei lá, você ligou, eu até lembro o nome do criador. Ele falou, você liga pro Ronan lá de Uberaba, eu tô lá na Exposebu e o Ronan tá do meu lado. Você liga, ele atende assim, Fala, Carlão!
Falei, é verdade, todo mundo atende minha ligação, porque na época a gente ainda ligava para as pessoas, né? Lembra? Nessa época. Não sei se você é dessa época, mas teve uma época que a gente pegava o telefone e ligava para as pessoas. Hoje em dia, isso não existe mais. Tanto que quando alguém liga para mim, eu respondo, eu também te amo. Porque o fato de alguém ligar para você hoje em dia equivale a uma declaração de amor, né? Outro dia eu disse isso pro Itamar lá de Uberlândia. Ele falou, como assim, Carlão? Eu falei, ligar para mim é uma declaração de amor. Ninguém mais liga para ninguém, né? E aí, o que aconteceu? Não deu certo essa história do programa com a Band na época, por questões comerciais. Ele falou, é caro fazer. Um dia, eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento de mercado para Dupont. Ela tinha me contratado para fazer um trabalho de acesso a mercado e tal. E eu estava em Vila Rica, ia fazer um evento para Dupont na quinta-feira, isso era segunda, terça, estava no meio de uma fazenda. Falei, vou começar esse Fala Carlão agora. E aí, se vocês quiserem pôr isso aí na coisa, tem lá. O primeiro Fala Carlão sou eu e a câmera, um celularzinho, devia ser um iPhone 6 por aí, convidando para esse evento da Dupont, na quinta-feira, no hotel aqui em Vila Rica e tal. Foi no dia 27 de agosto de 2014. E aí começamos no Facebook. E no primeiro, segundo, terceiro, ali pelo 10º, não sei o que, teve um que deu 1.200 compartilhamentos na época. Sem nada de posicionamento, nada disso orgânico. Um amigo meu falou de Carlão. O legal é como o Carlão começou a construir o 360, sem planejamento, mas sempre olhando a tendência e sendo rápido em executar, né? Rápido, exato. Esse é o ponto, cara. E assim, a gente vai... Eu falo sempre assim, a gente tá lá, nós somos prestadores de serviço. Eu sempre digo pra minha turma, o que a gente faz? O que o cliente... A gente precisa ouvir o que o cliente precisa. Às vezes o cliente, eu sempre brinco, eu falava assim, a gente atende a Tortuga, hoje já é uma marca da DSM Firmenich, mas a gente atende a Tortuga, sei lá, desde 88. A gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. E o momento, às vezes, do cliente, o que o cara quer que você faça. Se você precisa entender isso muito bem. E, de novo, aí é a escuta de verdade. Eu falo, a gente precisa escutar o que o cara está falando. Essa é a coisa mais difícil do mundo. A minha mãe, ela só queria que eu escutasse. E assim, você precisa perder as pessoas para perceber o tanto que era importante para ela. Ela não queria nada. Ela queria, muitas vezes, quando eu sempre passava meio corrido na casa dela e tal... Mas ela sabe o que ela queria? Só que eu a escutasse de verdade. Os nossos clientes querem a mesma coisa. Todos, sem exceção. E mesmo... E você sente que isso é uma frequência até hoje, independente da nova geração, independente se é da geração X, Y, Z, os executivos que você estão lidando agora, esse fato de eles quererem ser escutados, de querer... Não mudou. Eu tenho a impressão que isso não vai mudar nunca. E deixa eu te falar, essa geração, eu falo assim, eu entrevisto muita gente. Como eu estou chegando perto dos 60, a gente tem uma tendência, às vezes, até comparar e, às vezes, falar, vamos dizer, ou até desdenhar, ou até falar assim, pô, mas essa geração é diferente. A única coisa dessa geração é lógico que é diferente, ela não Todas é... foram, né? Todas foram. Todas foram. Então, eu falo o seguinte, se você compara, porque o que a gente faz, muitas vezes nós, eu falo assim, eu falo assim, nós, se a gente não tomar cuidado, quando a gente vai comparar as gerações, no elan de defender a nossa geração versus as mais novas, ou talvez dizer que nós fomos melhor nisso, naquilo, a gente compara alhos versus bugalhos. Gente, é igual gado. Tem a prateleira de cima, tem o meião e tem o fundo. Agora, você não pode comparar a elite de uma geração com o fundo da outra geração. Agora, compara a elite com elite. A elite da nossa geração versus a elite
da geração dele versus a elite da geração de 20 anos. A elite é sempre a elite. A elite é sempre melhor. O mundo só anda para frente. Só anda para frente. Essa geração que vem eu entrevisto gente, eu adoro entrevistar gente de under 30 aí, o pessoal, os prateleiras de cima. Rapaz do céu. Esses dias eu tava olhando as características, né, dos baby boomer, geração X, Y, Z. Eu falei, o meu modo de aprender tá muito mais parecido com a geração Z do que a minha, né, que é a geração X, né? Então... Gente do céu, essa turma é boa de serviço de um tanto. Mas boa de serviço que, assim, para acompanhar, eu falo assim, eu sou até mais ou menos para acompanhar, assim, o raciocínio, mas não é fácil, tem que camelar para acompanhar. Não, então... perfeito. Eu acho que isso é importante, é uma tendência, né, Carlão? Eu acho que além da diferença de comportamento da geração, eu também vejo a diferença na parte de hábito de consumo, né? Então, quando eu falo hábito de consumo, é a forma como a gente consome principalmente conteúdo, e conteúdo não falo mais assim só conteúdo digital, mas como a gente consome informação, principalmente, né? Então, você pega assim, a gente vai lá, né, vai fazer uma campanha para tal região. Pô, essa região aqui é importante, né? Eu tava até numa discussão ontem com um cliente, cara, não esquece, não tem rádio nessa região. Essa região já acabou o rádio. Você quer fazer rádio, você vai para a região tal, né? E a gente vê muito isso acontecendo porque é uma transformação no hábito de consumir informação, né? Hoje o digital ele te permite não consumir apenas aquela informação que está disposta ali, mas ela te permite você escolher que tipo de informação você quer escolher. Então, até fazendo uma analogia de geração, eu falava assim, na minha época eu acordava de sábado, que era o único dia que eu conseguia assistir desenho, né? E eu tinha que entrar na televisão. Se naquele sábado o desenho que estivesse passando fosse ruim, eu ia lá ficar triste porque eu ia ter que esperar o outro sábado para assistir desenho. E hoje a geração, falo muito dessa diferença, é a geração imediatista, na qual ela precisa acessar a informação. Se ela não gostou, ela muda. Se ela não gostou, ela muda. Se ela não gostou, ela muda. Hoje tem uma tendência que fala que praticamente 86% dos filmes que são passados hoje no digital, eles de uma certa forma, em algum momento, eles são adiantados, passado para frente ou colocado para ser reproduzido de forma mais rápida. Por quê? Porque cada vez a mente está propiciando, querendo informação cada vez mais rápido. Por quê? Porque eu estou adepto, eu estou viciado em consumir informação, né? E eu acho que isso aqui não é uma tendência de geração, porque eu, como, né, não sou a geração de 20 anos, mas eu sou uma pessoa que, cara, eu me encaixo nisso. Eu coloco os vídeos no YouTube numa velocidade acelerada, eu sou uma pessoa que, se eu não gosto, eu passo para frente. O filme, quando fica aquela enrolação, eu vou lá por uns 50 segundos para frente. Eu sou essa geração um pouco mais antenada e acelerada para consumir a informação, o que eu quero, na forma que eu quero, no momento que eu quero e do jeito que eu quero, no espaço de tempo que eu tenho. E aí eu acho que muito disso, né, se reflete também não só no hábito de consumo nosso como entretenimento, mas ele acaba consumindo também parte desse tempo nosso profissionalmente falando, né? Profissionalmente, conteúdo, revista, etc. Né? E a gente fala muito sobre campanhas integradas, porque existe o público ainda que gosta de consumir uma notícia na TV, na revista, no jornal, no rádio, no digital. Né? É que cada vez mais o digital se torna presente e o acesso à informação é muito mais rápido. Então, por exemplo, você vai lá numa AgriShow, você grava um vídeo, em 5 segundos a pessoa sabe o que você está fazendo naquele momento, com quem você está conversando. Eu fazia antigamente na TV. Às vezes a pessoa ia demorar uma semana para saber a informação que tinha, e se ela conseguisse acessar, porque ela não ficaria antenada o tempo inteiro. Então, mesmo ela não estando antenada a ti naquele momento, se ela for lá e procurar pelo Carlão, ela vai saber tudo o que passou, o que está passando e o que vai passar. E muito nessa tendência, Carlão, eu queria ter um pouco dessa sua visão, nessa sua trajetória, né? Acho que como comunicólogo, marqueteiro, acho que um pouco de tudo, né? Jornalista, escritor, né? Nessa área de comunicação plena, até para mim que sou jovem aprendendo, sou engenheiro agrônomo, mas também sou marqueteiro por paixão. O mosquitinho do marketing picou, eu acho que como picou Renato, né? 2 agrônomos na área de marketing, comunicação e estratégia, né? Entender um pouco de ti também, como que você vê, né? Como que vocês estão fazendo para realmente se adequar a esse novo modelo de negócio. Porque caso a gente fale, revista é importante? É. Revista foi importante? Foi, né? Revista passará a ser importante? Sim. Mas eu acho que ela varia entre o nível de importância, porque a gente tem outras formas hoje de passar a comunicação para essa pessoa. Como que você vê essa transição, né?
percentual, né? Porque a gente teve até conversas mais cedo, né? Pô, antigamente era 100% offline, passou isso. E hoje a gente vê o player, alguns setores falando assim, pô, hoje 70%, 80% da minha comunicação é digital. Eu quero estar com o produtor rural a todo momento, ali 3, 4 vezes por dia. Como que você vê essa transição também ao longo desse tempo? Então, de novo, tem a ver com o que eu falei aqui, que é a história da escuta. Eu acho que quando você escuta direito, você acaba percebendo que o que vai ter valor? Essa rapidez, vamos dizer assim, essa ansiedade que você acabou de falar, ou no final da história mesmo, a hora que vamos ter que pôr dinheiro na mesa, vamos ter que fazer investimento, a pessoa em algum momento tem que parar para fazer conta e parar para estudar, parar para avaliar. E aí, parar para avaliar não pode ser feito no toca na velocidade 10, na velocidade 2 vezes. Não, parar para avaliar, às vezes você vai tocar na velocidade... É como ler um livro que às vezes você está lendo lá e de repente você se dá conta que você botou a leitura no automático e na verdade você não está lendo nada. Perfeito. Então, é tirar a vida do automático. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tirar a vida do automático, para não perder seu tempo. Porque o que a gente tem feito muito é perdido o nosso tempo muito. Perfeito. Eu falo assim, para pegar o exemplo da televisão que você falou. Quantas vezes a gente já não ficou na frente da televisão sem falar assim, eu não vou escolher o programa, vou ligar a TV e vou procurar lá na Netflix um vídeo para assistir. E não assistiu nada. Você fica e ficou zapeando de lado, por lá, escolhendo. Até dormir. Verdade. Então, pronto. E eu fico assim, eu tenho procurado hoje, eu acho que isso com a idade a gente vai ficando mais, vamos dizer assim, mais maduro. Eu não perco mais tempo com nada conjuntural. Então, eu não perco meu tempo pro nego falar assim... se fulano vai ganhar eleição, ou se fulano vai falar isso, ou se fulano vai falar aquilo, nada disso, tudo que está fora do meu controle, eu procuro não perder nenhum tempo, nem um minuto da minha vida. O que está no meu controle? Eu preciso, eu não sei se você sabe, eu já pesei 80 quilos a mais. Se você digitar lá no Fala Carlão número 1, eu tinha 160 quilos. E eu mudei, eu fiz uma transformação na minha vida. Mas essa transformação, ela só aconteceu no momento que eu botei sentido e quis, de fato, fazer. E não fiquei fazendo de conta. Uhum. Sabe o fazer de conta? O fazer de conta é quando você precisa ler um documento e você começa a querer fazer, sabe assim... fazer leitura dinâmica. Procrastinando. E procrastina pra caramba. Isso é fazer de conta, cara. Para fazer bem feito, precisa tempo. E não existe ninguém que é capaz de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A gente fala que faz 3 ou 4 ou 5. O tempo, eu sempre digo o seguinte, o tempo é 100%. O nosso tempo. É 100%. Se partir do pressuposto que o nosso tempo é 100%, eu hoje estou aqui falando com vocês, eu estou 100% aqui falando com vocês. 100%. Me dedicado aqui. Não estou pensando em mais nada. Eu estou aqui dedicado para vocês 100% do tempo. Porque se eu tivesse aqui, talvez com o celular aqui, tivesse, né? Como a gente... a gente faz isso no nosso dia a dia. Sim. Vamos reconhecer. Eu não estou aqui dando... eu sou isso. Parte desse negócio. Não estou dizendo que eu sou modelo para nada. Mas o que eu estou dizendo é assim... Se você só tem 100% e você faz 3 coisas, eu falo assim... Você pode estar fazendo uma 5%, outra 5% e a outra 90%. Ou então você está fazendo 30% de cada uma, enfim, mas 100% focado, você não está fazendo. E o exercício mais transformador que pode ter nas nossas vidas, em qualquer ambiente, é você focar 100%. Então, assim, viver 100%, o que é? Não, essa hora que nós estamos passando nessa conversa aqui, é uma delícia, é 100%, cara.
É 100%. É muita escala de prioridades, né? Quando você fala assim, eu tenho uma prioridade 100%. Se eu fizer duas, não vai ser 50 e 50. Vai ser 40, 40 e 20 é perdido. Isso então mesmo. Você tem um tempo perdido quando você para de focar. É isso aí, exatamente isso. Então, eu acho que para falar aí da sua pergunta, né, que eu acho que ela tem um pouco a ver com bola de cristal e com o futuro, né, que eu acho que eu vou continuar, eu pretendo continuar fazendo o que eu sempre fiz na vida, ou sempre tentei fazer. Sempre tentei ficar antenado, olhando o que era legal. Então, assim, no nosso negócio, enquanto foi muito legal fazer leilão de gado, os folders bonitos, vai ter até um documentário que vai sair daqui uns 2 sábados aí, que chama Carlão da Public, 40 Exposebus depois. E foi um negócio super planejado esse documentário, lindo, maravilhoso, vai ficar muito bacana, mas foi super planejado. Eu peguei um cara com a câmera na sexta-feira depois da AgriShow e fui para Uberaba, na Exposebu, e fiz o documentário. E falando desses leilão... É verdade. E aí, o que é legal? O legal é que é verdade. Eu fiz um documentário que vai ter 1h15 minutos sobre 40 Exposebus depois. Eu sou um cara que eu tenho 40 Exposebus na costa. A 40 Exposebus ininterrupta. Difícil de... É um belo número, mas você... Desculpa. Não, só pensando, só pegando um ponto desses leilões, né? Você começou a vida que o leilão era presencial, os caras iam lá e faziam o arremate. Hoje nós vemos o leilão nas televisões. Sim. Qual que foi o que isso causou de mudança nesse mercado? A vinda da televisão, a vinda da mídia social. Ampliou o público. Ampliou o público, que continua tendo público que quer ir lá. O pessoal, a dupla aí, o Henrique e Juliano, fizeram um leilão agora aí em Tocantins, venderam 130 milhões de reais. 130 milhões de reais, quando eu comecei minha carreira, provavelmente não vendia a raça inteira. Nossa. Você entendeu? Sim. E eles venderam... Essa amplitude... E agora, por quê? Porque tem um mundaréu de coisas, porque tem marketing, porque tem genética, porque tem qualidade, porque tem demanda. Nesse documentário que eu fiz, eu cheguei aí no hotel que eu ficava lá na Exposebu, para dar um exemplo muito tranquilo da evolução das coisas. Quando eu ficava nesse hotel, 35 anos atrás, o hotel tinha 2 quartos. Eu ficava no hotel que tinha 2 quartos. Um dos quartos era eu e meu sócio, que nós ficávamos lá. Hoje, esse cara que tinha um hotel com 2 quartos, tem 2 hotéis com cerca de... Não, estão 3 hotéis com cerca de mais de 100 quartos, os 3 somados. E o cara tem uma outra empresa que ele fez com o dinheiro que ele ganhou no hotel. É só para dar um exemplo de como cresceu o negócio. Como cresceu o negócio. Isso é o agro. Essa é a potência do agro. E o mais legal disso tudo, sabe o que é, Renato? É constatar, que eu tenho constatado todo santo dia, que o Paulo Herman, lá, ex-presidente da John Deere, sempre me falava, eu aprendi com ele porque eu faço questão de dar o crédito, não é meu. A gente só está no comecinho. Estamos no comecinho. Nós temos o que está vindo aí de tecnologia, de coisa nova, em todos os níveis, nos níveis de produção, nos níveis de comunicação. Bom, nós não deu tempo nem de falar de inteligência artificial. Exato. Aqui, não deu tempo de falar nada disso. O que vem por aí, cara, muita coisa. É muito bacana o que vem por aí. A gente fez até uma analogia mais cedo, né? Que eu acho que a gente, como, não tudo, né? Mas como agro, a gente, se for fazer a analogia do avião, a gente tá realmente escolhendo qual motor vai ser, porque, cara, não colocamos nem cabeceira, não tá nem pensando em colocar na pista para voar. Mas, assim, de tão embrionário e tanta coisa nova que tem pra gente conseguir fazer, principalmente nessa mudança que a gente vem falando com bastante inteligência artificial. E aí, ô Carlão, só pra a gente tá finalmente, né? Passa muito rápido. Eu queria, né? Vou te abrir para considerações finais, aí a gente faz as conclusões, mas primeiro eu queria agradecer de novo a sua presença aqui com a gente, toda a nossa audiência conversando contigo. É sempre bom ter alguém comunicador que vive essa história, né? Eu acho que é uma das pessoas com mais experiência. Acho que o Renato traz muito isso sobre experiência de começar hoje aqui a gente como agência digital, você falando desde 1980 e pouco, onde eu não era nenhum projeto de pessoa ainda, né? Então eu acho que é muito legal a gente
gente poder ouvir essa história, cara. Agradecer você, agradecer o Renato aí também, né, pelo convite para te vir aqui. E aí queria abrir também para você fazer as considerações finais aí, para a gente conseguir terminar em Não, e antes até de passar a palavra para você, eu acho assim, é mais uma lição, né, que nós temos aqui de um cara otimista, de um cara que conhece o agro desde quando nós começamos a levar a soja pro Cerrado, viu toda essa transformação, não só no agro, como na pecuária, né? Hoje, nós falávamos que no passado a gente tinha o homem pecuarista e o homem agricultor. Hoje é um homem só, Sim. que o cara que está fazendo a agricultura, ele está fazendo pecuária, acho que você passou por tudo isso. E é muito legal ver você falando desse seu otimismo e dessa capacidade de filtrar conjecturas, né, cara? É estoicismo isso, né? Sim. Não vou me preocupar com o que não me... que eu não consigo Nem controlar. aconteceu né? ainda. Eu acho Legal. que esse é o ponto. Só interessa, na verdade, a gente só tem um tempo, que é o agora. Então, eu me preocupo com esse tempo do agora. O que eu vou fazer do agora? Então, é a única coisa que me interessa. Porque falar e planejar o futuro é uma atividade do presente. Então, é outra coisa. Não estou vivendo no futuro. Planejar o futuro, fazer planejamento, isso é uma coisa do presente. É importante ter. E eu falo que... queria falar duas coisas. O Renato é um cara que é um cara espirituoso, né? Eu tive a honra de ler o livro dele no original. O livro dele me motivou a fazer o caminho da fé, a andar a pé, 320 quilômetros. E motivou tanto que eu fiz em 2022 a pé, fiz em 2023 de bike, voltei a fazer a pé em 2024 e farei a pé daqui mais um mês de novo, só que dessa vez em carreira solo, eu falo, a pé, com uma mochilinha e sem nenhum tipo de apoio. Então, esse é o meu plano. Para fazer considerações finais, eu queria mostrar aqui para vocês essa balança, né? Essa balancinha me acompanha em todas as minhas refeições. Agora, quando eu falei que eu emagreci 80 quilos sem bariátrica, eu percebi que a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, ponto. O que precisa ser feito para o meu cliente, para minha família, para mim pessoalmente, precisa ser feito. Então, não tem desculpa. Então, eu tenho uma balança, não tem desculpa para eu comer além da conta. Não tem desculpa, depois que inventaram, por exemplo, a Smart Fit, que tem 800 academias no Brasil e 1.200 aí na América do Sul, eu dizer que eu não tenho mais como fazer ginástica quando eu viajo. Então, eu me impus, por exemplo, um ritmo de musculação de 6 dias por semana. E estou terminando o meu ano de musculação com o meu objetivo completamente... a gente fala assim, eu tinha um objetivo 6 vezes por semana. Um dia eu estava falando assim, eu fiz 2 anos seguidos e atingi 92%. Falei, mas que coisa é essa? Meta é para... Eu ponho a meta, eu sei que eu posso cumprir e não cumpro. Então eu falei, não, esse ano, o 3º ano disso, eu vou cumprir 100 e poucos % dessa meta. Então, de novo, só fazer o que precisa fazer. Tudo isso, sabe o que é? Prioridade. Eu trouxe também esse violão aqui e tá com essa capa, porque é o seguinte, eu ganhei esse violão na minha festa de 40 anos, que foi em 1980 aliás, em 2020, 2015, 2005. Eu ganhei esse violão de uma amiga minha lá. E o que eu fiz com esse violão? Ao invés de tirar a capa do violão e começar a aprender, eu pendurei ele na parede. E ficou 20 anos pendurado na parede. E eu não aprendi a tocar. Então, eu tô falando assim, eu tô confessando aqui, ó, eu não aprendi a tocar, mas agora eu comecei a entender que eu precisava, para aprender, para sair algum som disso aqui, eu tenho que estar com ele. Eu tenho que tirar a capa do violão. Então, tem um vídeo aqui. Eu criei um canal, viu? Se você puder me dar mais um segundo. Claro. Eu criei um canal chamado Recalculando.
Esse canal tem um slogan que é saúde e felicidade. Então eu tenho lá mais de 200 vídeos, ou quase 200 vídeos, falando de vários temas que tem relação com saúde e com felicidade. E eu tenho um outro canal que chama Turista Profissional. Porque eu viajo pra caramba e gosto de viajar. Era o meu sonho de infância era viajar e conhecer o mundo. Então eu já conheci muito disso. Hoje até tenho o privilégio com o meu programa, que não deu tempo nem da gente falar, né? COP, um monte de coisa. Eu tenho o privilégio hoje de viajar o mundo. E mais importante até muitas vezes eu estou viajando sendo remunerado para isso, ganhando dinheiro para isso. Então eu sou muito feliz com esses 3 projetos aí dentro da nossa plataforma Fala Carlão, de ter o próprio Fala Carlão, ter o Recalculando e ter o Turista Profissional. Porque é o seguinte, o Recalculando é o seguinte, sem saúde, ninguém faz nada. Não existe nenhum projeto. Então, qual é o projeto? Prioridade. Você falou em prioridade. Qual que é a minha prioridade? A primeira, a 0 da minha vida. Eu. Sou a prioridade 0. Lembra quando você vai no avião, viaja, a moça fala, se você estiver acompanhado de uma criança, primeiro coloque a máscara em você e só depois tente ajudar os outros. Então, primeiro, eu. Sou a pessoa mais importante do mundo e isso acabou, não existe. Renato, ou a gente é a pessoa mais importante do mundo, ou você está mentindo ou tentando, vamos dizer assim, florear que você vai cuidar de outra coisa. Você precisa cuidar primeiro de você. E a história do turista profissional é o seguinte, pensa que todo lugar, você fala assim, ó, eu gosto de dar só um exemplo. Ribeirão Preto tem um Hard Rock Café, não tem? Sim. Por que você acha que Ribeirão Preto tem um Hard Rock Café? Por causa da força do agronegócio, por conta da força. Então, turismo e agro tem tudo a ver. Sem contar um monte de gente, um monte de fazendas especializadas em turismo. Então, essas 3 coisas, elas é uma amálgama aí que a gente está enfronhado nisso e continuamos acreditando muito nesse projeto da Agro Revenda, porque tem um público importante, a gente tem um público, enfim, muito importante para o agro, né? E a nossa agência que está aí há 37 anos e nós seguimos fazendo, a Public, a nossa agência, por exemplo, faz um programa de TV hoje, porque a gente faz uma revista impressa, até esses dias fazíamos uma revista impressa para a DSM. A revista impressa, ela vem sendo, vamos dizer assim, diminuindo a tiragem e aumentando a participação no digital. Nós fazemos isso há 10 anos para o cliente. E transformamos aquilo também num conteúdo para a TV. Então, hoje também temos esse conteúdo. A gente faz um programa diário de conteúdo de 15 minutos para a DSM. Então, a gente segue entendendo o seguinte, é o que é importante naquele momento para o cliente. De novo, a primeira coisa que eu falei aqui, escutar. Temos 2 orelhas, né, para escutar direito. Então, isso é que a gente... Isso, Diogo, vai valer daqui 1000 anos. Pensa você como consumidor, cara. Você quer atenção, mimo. Cliente, você sabe o que o cliente quer? Mimo. O cliente quer colo. Se você achar que eu estou enganado, é só você olhar no espelho e falar assim, quando eu sou cliente, quando eu entro numa loja, quando eu entro num restaurante, quando eu entro lá, o que eu quero? Perfeito. Atenção. A história da mãe. Legal. Minha mãe queria... O que a gente pode aprender com a mãe? A gente aprende que ela quer ouvido, cara. Então é isso. Obrigado, viu, gente? Legal, muito obrigado, Carlos. Carlão, foi show pra caramba. Muito obrigado, viu? Não, foi muito bom. Eu que agradeço, Carlão, pela sua presença. Ouvir a história de novo aqui inspiradora. Renato também, por mais um episódio. Passamos um pouquinho do tempo aqui. A gente dá um jeitinho, mas de novo, agradecer de novo essa parceria nossa, fazendo episódio. Queria também agradecer toda a audiência que participou hoje junto com a gente de novo, se não pelo YouTube, aqui pelo site Notícias Agrícolas ou pelo programa ao vivo na TV. Queria agradecer toda a audiência mais uma vez. E lembrando, né, essa parceria de Mac4 e Notícias Agrícolas se permanece,
dentro do site Notícias Agrícolas, na aba do Rotação de Culturas, lá onde você pode acompanhar todos os programas que já foram passados, as próximas programações, e juntos vamos continuar aqui, né, falando bastante do agro, semeando novas ideias para cada vez mais a gente colher mais conhecimento. Um abraço a todos os telespectadores e mais uma vez, muito obrigado. Abraço, pessoal.